No momento em que você clama a Jesus, torna-me invisível aos olhos do mal. Você está ativando o protocolo do Salmo 91, entrando no lugar secreto onde o inimigo não tem coordenadas para te encontrar. Existe um nível de intimidade com Deus que cria uma frequência espiritual imperceptível para as trevas. Mudar de vida exige que você pare de se expor em batalhas desnecessárias e aprenda a se esconder na sombra do Onipotente. Imagine Jesus lançando sobre você agora um manto de glória tão intenso que toda inveja, todo olhar de cobiça e toda seta de maldade simplesmente perdem o alvo. Sinta o alívio de não ser mais um alvo fácil. Você está sendo camuflado pela luz de Deus. Onde o mal tentar te procurar, ele encontrará apenas o brilho do Senhor, e você passará por entre os seus adversários sem ser tocado, pois a sua vida agora está escondida com Cristo em Deus. A alma humana muitas vezes possui frestas deixadas pelo medo, pelo trauma ou pela insegurança, e é por essas brechas que o mal tenta se infiltrar. A selagem divina é o ato de fechar cada uma dessas entradas com o lacre do Espírito Santo. Jesus sela minha mente, as minhas emoções e o meu espírito. É a oração que torna o seu interior impenetrável. Mudar ou viver exige que você deixe de ser vulnerável às flutuações do mundo espiritual ao seu redor. Imagine o sangue de Jesus sendo passado agora sobre todos os portais da sua alma. Sinta a densidade dessa proteção. É como um cadeado celestial que nenhuma força contrária possui a chave para abrir. Destravar a sua paz exige que você saiba que o que é de Deus em você está lacrado, protegido e sob custódia exclusiva do reino, tornando você uma fortaleza espiritual inexpugnável. A inveja é um olhar que tenta secar as suas fontes e murchar as suas conquistas. Mas quando você está sob a proteção de Jesus, esse olhar não consegue te focar, pois a glória de Deus em você age como um espelho que reflete o mal de volta para sua origem. Jesus confunde o olhar daqueles que torcem pela minha queda. É oração de contra-ataque silencioso. Mudar de vida envolve aceitar que nem todos suportam o seu brilho. E por isso, Deus te torna opaco para os perversos. Imagine que, quando o invejoso tenta te observar para lançar maldições, uma névoa de glória o impede de ver os seus passos e os seus planos. Sinta a autoridade de quem caminha em segurança, sabendo que os seus projetos estão protegidos por uma barreira de luz que cega qualquer tentativa de monitoramento maligno. Para ser invisível ao mal, é preciso também que os seus sentidos estejam consagrados, impedindo que as frequências de medo ou de derrota penetrem no seu interior. Jesus coloca guardas nos meus olhos e sentinelas nos meus ouvidos. É a oração que filtra a sua realidade. Mudar ou viver exige que você se torne surdo para as críticas e cego para as aparências de derrota. Imagine o Espírito Santo colocando um filtro de santidade sobre a sua visão e sobre a sua audição agora. Sinta a paz de não ser mais atingido por notícias ruins ou palavras de desânimo. Destravar o seu destino espiritual envolve essa seletividade divina. Você agora só vê o que Deus mostra e só ouve o que o céu comunica, tornando-se imune às táticas de distração e pavor que o inimigo tenta lançar sobre o seu caminho. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Isso cria um perímetro de segurança que te acompanha por onde você for, menos no trabalho, no trânsito, nas viagens e dentro da sua casa. Jesus estabelece um círculo de fogo que me torne inacessível para o mal. É o decreto de proteção móvel. Mudar de vida exige que você caminhe com a consciência de que você não anda sozinho. Imagine labaredas de glória cercando seus passos agora, consumindo qualquer armadilha
que tenha sido montada no seu trajeto. Sinta a segurança de um exército celestial marchando com você, onde o mal tentou montar uma emboscada. Ele encontrará o fogo devorador de Deus. Você está invisível para a tragédia e visível apenas para o favor, sendo guiado por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Muitas vezes, o mal consegue nos localizar porque carregamos marcas de traumas, mágoas ou pecados passados que funcionam como sinais no mundo espiritual. Essas vestes sujas nos tornam visíveis para o acusador. Jesus, lava as minhas vestes no teu sangue e remove toda mancha que me torna alvo. É a oração da purificação completa. Mudar de vida exige que você se apresente diante de Deus com vestiduras novas, de linho fino e resplandecente. Imagine o Senhor retirando agora os trapos da vergonha e da culpa e te vestindo com a armadura da justiça. Sinta o frescor de uma alma limpa. Quando as suas vestes brilham com a santidade de Cristo, o mal fica ofuscado e não consegue mais identificar quem você era, pois você agora é uma nova criatura, revestida de uma luz que não pertence a este mundo. Existem forças que tentam monitorar cada passo seu, cada conversa e cada projeto, buscando uma brecha para atacar ou roubar a semente antes da colheita. Jesus corta todo fio de monitoramento e cega os espias do reino das trevas. É o decreto de privacidade divina. Mudar ou viver exige que a sua vida se torne um livro selado para o inimigo. Imagine anjos do Senhor cortando agora toda a conexão espiritual negativa que tentava extrair informações da sua rotina. Sinta a liberdade de agir sem ser vigiado pelo olhar da maldade. Destravar o seu progresso envolve essa invisibilidade estratégica. Onde antes havia o olhar de seca, agora há um bloqueio celestial, garantindo que os seus planos sejam discutidos apenas entre você e o seu Criador, em total segurança e sigilo. O inimigo trabalha com a lógica da reação. Ele ataca esperando que você se desespere, pois o seu medo é o combustível dele. Quando você reage com uma paz inexplicável, você desaparece do radar da lógica maligna. Jesus instala em mim a paz que excede o entendimento e confunde os meus perseguidores. É a oração da estabilidade inabalável. Mudar de vida exige que você seja o mestre das suas emoções sob a direção do Espírito. Imagine o seu coração como um oceano profundo e calmo, onde as pedras lançadas pelo mal não conseguem criar ondas. Sinta a autoridade de quem não se abala com boatos ou ameaças. Essa paz age como um escudo de frequência. O mal não consegue sintonizar com quem está em descanso, tornando você um mistério insolúvel para aqueles que tentam te derrubar. A sua invisibilidade ao mal deve se estender para o lugar onde você descansa. Muitas vezes, o mal tenta te atingir através da atmosfera da sua casa, trazendo pesadelos ou opressões noturnas. Jesus sela os umbrais da minha porta e torna a minha residência um ponto cego. Para o mal, é a consagração do território. Mudar o viver doméstico exige que o seu lar seja uma embaixada do céu. Imagine a luz do Senhor preenchendo cada canto, debaixo das camas, atrás das portas e em cada corredor. Sinta a atmosfera ficando tão pura que qualquer espírito de confusão ou desânimo é obrigado a sair. Você agora dorme e acorda sob uma cúpula de proteção onde o mal não encontra o endereço, pois a sua casa foi registrada nos arquivos da glória como propriedade exclusiva do Rei. A Bíblia diz que a fé é um escudo que apaga menos e não apenas segura menos os dardos inflamados do inimigo. Esses dardos são pensamentos de derrota, doenças repentinas e crises inesperadas. Jesus levanta o meu escudo da fé e apaga cada seta lançada contra mim.
Hoje é a ativação da proteção ativa. Mudar de vida exige que você use a sua palavra para repelir o ataque. Imagine que cada palavra de maldição ou inveja que foi dita contra você, ao tocar no seu escudo, se apaga instantaneamente como uma brasa que cai na água. Sinta a força de quem não se sente mais vulnerável. O seu escudo é maior do que o ataque. Ele é feito de promessas bíblicas e experiências com o Pai. Você caminha em triunfo, pois a selagem divina da sua alma garante que nenhuma arma preparada contra você prosperará. Muitas vezes, o mal tenta atacar através do olho gordo sobre as suas finanças, tentando secar as suas fontes e criar vazios no seu bolso. Jesus sela a minha despensa e torna os meus recursos invisíveis. A ganância alheia é a oração que blinda a sua prosperidade. Mudar de vida exige que você aprenda a viver o segredo do favor de Deus. Imagine uma redoma de proteção sobre o seu trabalho, sobre os seus investimentos e sobre cada moeda que chega à sua mão. Sinta a segurança de saber que o inimigo não pode tocar naquilo que foi consagrado ao Senhor. Destravar a estabilidade financeira envolve essa camuflagem espiritual. O mal até vê os frutos, mas não consegue encontrar as raízes da sua provisão para cortá-las, pois você é sustentado por mananciais ocultos no céu. O inimigo muitas vezes usa o que você fala para montar armadilhas à frente do seu caminho. Quando você expõe seus sonhos antes do tempo, você se torna um alvo. Jesus coloca um selo de silêncio na minha boca e torna os meus planos invisíveis ao acusador. É a oração da sabedoria estratégica. Mudar o viver exige que você entenda que nem tudo deve ser compartilhado. Imagine o Espírito Santo filtrando as suas conversas, permitindo que apenas o que é para edificação seja ouvido. Sinta a autoridade de quem guarda o próprio destino no lugar secreto de Deus. Ao se tornar invisível através do silêncio sábio, você impede que o mal antecipe os seus passos, garantindo que, quando ele perceber, o seu milagre já terá acontecido. O ambiente profissional pode ser um lugar de muita perseguição oculta, onde puxadas de tapete e invejas corporativas tentam te paralisar. Jesus torna-me impercebível para aqueles que buscam a minha queda no trabalho. É o decreto da imunidade profissional. Mudar de vida exige que você trabalhe para Deus e não para homens. Imagine uma nuvem de glória te envolvendo enquanto você executa suas tarefas, fazendo com que as tramas e fofocas passem por você sem te tocar. Sinta a leveza de ser promovido por mãos divinas, onde havia a perseguição e a injustiça. Jesus instala a invisibilidade estratégica. Você brilha pela sua competência, mas fica oculto para a maldade, crescendo em silêncio até que a sua vitória seja incontestável. O mal também tenta nos tornar visíveis através do nosso cansaço, esperando que a nossa alma fique exposta pela falta de vigor. Jesus sela as minhas energias e torna o meu cansaço invisível ao tentador. É a oração da renovação sobrenatural. Mudar o viver exige que você aprenda a descansar no Espírito, para que a sua fraqueza não seja usada como porta de entrada. Imagine o óleo da unção preenchendo cada fresta da sua alma, agora restaurando o seu ânimo. Sinta a força de Deus te revestindo. Ao ser selado contra o esgotamento, você deixa de ser uma presa fácil. O mal procura alguém vulnerável e aberto, mas encontra em você uma alma blindada, cheia de vida e inacessível ao desânimo crônico. Em um mundo onde tudo é exposto, a nossa imagem digital pode se tornar um canal de inveja e ataques. Jesus sela a minha imagem e torna a minha vida privada um santuário fechado ao mal. É a oração da proteção na era moderna. Mudar de vida exige que você tenha discernimento sobre o que postar
e o que guardar. Imagine o sangue de Jesus sobre o seu perfil, sobre as suas fotos e sobre as menções ao seu nome. Sinta a segurança de estar protegido atrás do filtro da santidade. Destravar a paz em tempos de exposição exige que a sua verdadeira essência esteja oculta em Deus, garantindo que, embora o mundo veja o seu exterior, a sua alma e a sua intimidade permaneçam invisíveis e protegidas de todo olhar de maldição. O inimigo muitas vezes tenta nos atingir atacando aqueles que mais amamos, nossos filhos e netos. Jesus, lança o teu manto de invisibilidade sobre a minha descendência e torna os meus filhos imperceptíveis ao mal. É a oração de blindagem geracional. Mudar de vida exige que você coloque o seu sangue sob a proteção do Cordeiro. Imagine anjos do Senhor cercando agora a escola, o trabalho e os caminhos dos seus filhos, criando um bloqueio onde o mal simplesmente não consegue encontrar o rastro deles. Sinta a paz de saber que a sua herança está oculta no esconderijo do Altíssimo, onde antes havia a vulnerabilidade aos perigos do mundo e às más companhias. Jesus instala uma barreira de luz, fazendo com que os seus filhos passem ilesos por entre as armadilhas, protegidos por uma selagem que o mundo não pode ver nem tocar. É durante o sono que a nossa alma fica mais exposta e o mal tenta se tornar visível através de pesadelos, angústias noturnas e ataques na mente. Jesus sela o meu sono e torna o meu espírito invisível aos ataques da noite. É o decreto do descanso absoluto. Mudar o viver exige que as suas noites sejam um tempo de renovação e não de batalha. Imagine o Espírito Santo filtrando agora cada pensamento e sonho, transformando o seu quarto em um santuário de paz. Sinta a segurança de dormir sob a sombra das asas de Deus. Ao selar o seu subconsciente, você impede que as trevas plantem sementes de pavor. Você dorme em invisibilidade para as potestades do ar e acorda visível apenas para a alegria do novo dia. Muitas vezes, somos visíveis ao mal por causa de marcas de família, ciclos de doenças, vícios ou divórcios que se repetem. Jesus, limpa o meu DNA espiritual e torna a minha história invisível. As maldições dos antepassados é a oração da nova genética celestial. Mudar de vida exige que você assuma a sua identidade como filho de Deus. Imagine o sangue de Jesus percorrendo agora as raízes da sua árvore familiar, apagando todos os registros de derrota que tentavam te localizar. Sinta a liberdade de ser o primeiro de uma nova linhagem. Você agora é irreconhecível para os demônios que perseguiam os seus pais, pois você foi selado com uma nova marca, a marca da promessa que te torna santo e separado para o propósito do Rei. Existem batalhas que acontecem nas regiões celestiais, ataques que não vemos, mas cujos efeitos tentam nos alcançar. Jesus torna-me inacessível às setas que voam de dia e à peste que se propaga nas trevas. É o clamor do Salmo 91 na prática. Mudar ou viver exige que você confie na guarda invisível de Deus. Imagine que, ao redor de você, existe uma cúpula de glória que desvia toda energia negativa, toda inveja e toda conspiração espiritual antes mesmo de chegarem perto. Sinta a autoridade de quem caminha no centro da vontade de Deus. Você se tornou um mistério para as trevas. Elas sentem o impacto da sua luz, mas não conseguem encontrar o seu ponto fraco, pois você está selado por dentro e blindado por fora. Chegamos ao ponto onde a proteção deixa de ser um pedido e se torna uma condição de vida. Jesus, que a tua presença em mim seja o meu manto eterno de invisibilidade ao mal, é o selamento final desta jornada. Mudar de vida é entender que, enquanto você estiver em Cristo,
O mal não tem jurisdição sobre você. Imagine-se agora caminhando por lugares áridos, entre pessoas difíceis ou situações perigosas, mas sentindo que existe uma distância sagrada entre você e o mal. Sinta a densidade da paz de Deus. Você sai deste momento não apenas protegido, mas selado. O mal pode até tentar te olhar, mas os olhos dele serão ofuscados pelo brilho daquele que te guarda. Você é propriedade privada de Deus, oculta para a destruição e manifesta para a bênção. Existe um mistério no reino, onde Deus te destaca diante de quem tem o poder de te abençoar, ao mesmo tempo que te oculta de quem quer te prejudicar. Jesus torna-me um imã de oportunidades, mas apaga o meu rastro para os oportunistas. É a oração do favor estratégico. Mudar de vida exige que você aprenda a brilhar no lugar certo. Imagine a mão de Deus te colocando agora sob um holofote divino, diante de portas abertas, enquanto lança uma sombra de proteção que te esconde dos olhos invejosos. Sinta a segurança de crescer sem ser alvo. Destravar o seu sucesso envolve esse filtro celestial. Você se torna magnético para o que é santo e repelente para o que é profano, garantindo que o seu crescimento seja rápido, mas protegido de toda interferência maligna. Muitas vezes, o mal tenta nos atacar através de processos injustos, mentiras ou tribunais humanos. Jesus sela minha reputação e torna-me invisível aos ataques de quem usa a lei para ferir. É a oração da justiça de Deus. Mudar o viver exige que o seu advogado seja o Senhor. Imagine Jesus colocando um selo de confidencialidade sobre a sua história e sobre os seus erros passados que já foram perdoados. Sinta o peso da condenação caindo por terra. Quando o mal tenta te localizar através de uma falha antiga, ele não encontra nada, pois o sangue de Cristo apagou os registros. Você agora é invisível para a acusação e visível apenas para a graça, caminhando com a ficha limpa no tribunal do céu e da terra. A sua invisibilidade ao mal é tão forte que, ao entrar em um ambiente pesado, a sua luz expulsa as trevas antes mesmo de você falar. Jesus, que a minha presença seja um ponto cego para as entidades que dominam este lugar, é a oração de domínio territorial. Mudar de vida exige que você seja o termostato do ambiente. Imagine que, por onde você caminha menos no mercado, no hospital, na rua, menos a sua luz. Cria um corredor de segurança. Sinta a autoridade de quem não é contaminado pela energia dos lugares. Você passa por locais de dor sem absorvê-la. O mal que habita ali não consegue te enxergar para te atacar, pois você está vibrando na frequência do reino, tornando-se um canal de paz que higieniza o ambiente por onde seus pés pisam. Existem forças que não te atacam na semente, mas esperam o fruto estar maduro para tentar roubar. É o espírito devorador que quer tirar o que você levou meses para construir. Jesus, sela a minha colheita e torna os meus frutos invisíveis. Ao espírito de roubo é o decreto da preservação. Mudar o viver envolve garantir que você comerá do melhor desta terra. Imagine anjos armados ao redor dos seus projetos e das suas conquistas agora. Sinta a tranquilidade de quem sabe que o que é seu, ninguém tira. Ao selar o seu sucesso, você impede que a maldade ponha o olho na sua prosperidade. O mal passará direto por você, procurando algo para saquear. Mas a sua casa e os seus bens estarão protegidos por uma camuflagem de glória que diz: aqui, o ladrão não entra. Para ser invisível ao mal, você precisa ter o radar do Espírito Santo ligado, para que você saia do caminho antes mesmo do ataque acontecer. Jesus aguça o meu discernimento e sela os meus ouvidos para a tua voz de alerta. É a oração da prevenção. Mudar de vida exige que você aprenda a ler os sinais do reino.
Imagine o Espírito Santo soprando no seu coração agora. Não vá por ali, não feche esse negócio, não fale com essa pessoa. Sinta a precisão da direção divina. Ao ouvir e obedecer, você simplesmente desaparece da rota de colisão do mal. Você escapa de tragédias e armadilhas, não por sorte, mas porque a sua alma está selada na sabedoria, tornando você um alvo impossível de ser alcançado pelo erro ou pelo perigo. Muitas vezes, somos visíveis ao mal por causa de palavras que dissemos anos atrás, pactos impensados ou alianças com o erro que deixaram um rastro no mundo espiritual. Jesus cancela agora todo o contrato antigo e apaga as minhas digitais do território das trevas. É a oração da rescisão espiritual. Mudar de vida exige que você rompa com tudo o que te ligava ao cativeiro. E imagine o Senhor rasgando agora cada documento espiritual de dívida ou de escravidão que levava o seu nome. Sinta a liberdade de ser alguém sem vínculos com o passado. Ao quebrar essas alianças, você se torna irreconhecível para os antigos opressores. Eles perdem o direito legal sobre a sua alma e você passa a ser uma página em branco, escrita apenas pelo dedo de Deus. O mal tenta nos localizar através de enfermidades e fraquezas no corpo, buscando abalar a nossa fé através da dor. Jesus sela o meu corpo, desde o topo da cabeça até a planta dos pés, e torna-me imune aos ataques físicos. É o decreto da saúde divina. Mudar o viver exige que o seu corpo seja o templo do Espírito Santo, fechado para a entrada de enfermidades oportunistas. Imagine o óleo da unção penetrando em cada célula, em cada órgão e em cada osso seu agora. Sinta a vitalidade de Deus te preenchendo. Ao selar o seu corpo físico, você cria uma barreira contra o espírito de enfermidade. O mal olha para você e vê apenas saúde e vigor, pois a sua biologia agora está sob a jurisdição da vida eterna. Chegamos ao ápice da proteção. Você não está apenas pedindo para ser invisível, você está decidindo morar no esconderijo do Altíssimo. Jesus, sela-me permanentemente na tua presença para que o mal nunca mais me encontre. É o selamento final da alma. Mudar de vida é entender que a sua segurança não é um evento, é um endereço. Imagine-se agora envolto por uma luz tão intensa que você se torna um só com o brilho de Deus. Sinta a paz inabalável de quem está oculto no lugar mais seguro do universo. Destravar o seu destino exige essa morada constante. Você sai desta jornada selado, blindado e invisível para a destruição, mas totalmente visível para as bênçãos, para o favor e para a glória que Deus preparou para os seus filhos. Muitas vezes, o mal nos localiza através de decretos que foram lançados sobre nós no passado. Palavras de derrota pronunciadas por pessoas de autoridade ou sentenças de fracasso que aceitamos como verdade. Jesus cancela no teu tribunal toda sentença que diz que eu não vou conseguir. É a oração que apaga o registro do acusador. Mudar de vida exige que você entenda que a última palavra sobre você não vem da terra, mas do trono. Imagine Jesus usando o seu próprio sangue para riscar agora cada frase negativa, cada profecia de falência e cada rótulo de incapaz que tentava te identificar no mundo espiritual. Sinta o peso dessas palavras caindo por terra. Ao cancelar esses decretos, você se torna invisível para as consequências que eles tentavam atrair. Você agora é definido apenas pelo que Deus diz a seu respeito. E o mal perde o endereço legal para te cobrar qualquer dívida de dor. O inimigo sabe que a vitória está perto e, por isso, ele tenta se tornar visível através de um desânimo repentino, tentando te fazer desistir no último quilômetro da jornada. Jesus sela o meu ânimo e torna a minha fadiga invisível aos olhos do desistir. É o clamor pela força sobrenatural. Mudar o viver
exige que você tenha uma estrutura que não se abala com o tempo de espera. Imagine o Espírito Santo injetando agora uma nova dose de esperança e vigor nas suas veias. Sinta a renovação da sua mente. Ao selar o seu entusiasmo, você impede que as trevas detectem a sua fraqueza momentânea. Você continua caminhando com o rosto brilhando, como se não houvesse cansaço, confundindo o adversário que esperava te ver prostrado. O seu vigor é agora um mistério para o mal, pois você é sustentado por uma fonte que não seca e por uma promessa que não falha. Para concluir a selagem antes da oração, é preciso entregar as chaves de todas as áreas da sua vida, menos o seu futuro, os seus segredos, os seus maiores sonhos, para que fiquem guardados no cofre do Senhor. Jesus toma as chaves da minha história e tranca o que precisa ser trancado. É o ato final de rendição e proteção. Mudar de vida é saber que o seu destino não está mais à mercê da sorte ou da maldade alheia. Imagine Jesus fechando agora as portas que o inimigo usava para entrar e abrindo as janelas que o céu preparou para você. Sinta a autoridade de quem é governado por Deus. Você sai deste momento totalmente invisível para os ladrões de destino, pois a sua vida está sob uma gestão celestial, onde nada se perde, nada se rouba e tudo se transforma em glória. A sua alma está lacrada, o seu caminho está limpo e a sua vitória é uma questão de tempo. Agora vamos orar. Se você não pode parar o que está fazendo agora, apenas ouça e eleve seu pensamento a Deus. Senhor Deus, o Altíssimo que habita no esconderijo. Oramos agora para estabelecer um limite espiritual que o mal não pode ultrapassar. Jesus, nós levantamos as mãos e decretamos: torna este filho invisível ao mal agora. Cega os olhos da inveja. Confunde os planos da maldade. Que todo monitoramento das trevas caia por terra neste exato segundo. Eu dou uma ordem espiritual. Saia toda marca de perseguição. Sangue de Jesus, apaga agora os rastros que o passado deixou. Eu selo esta mente, eu selo este corpo, eu selo esta família e todos os seus bens. Que esta vida seja um ponto cego para o devorador e para o destruidor. Que, onde este filho colocar os pés, a tua luz brilhe tanto que as sombras percam a direção. Pai, nós tomamos posse da selagem divina da alma. O mal olhará e não verá. O inimigo procurará e não encontrará. A praga chegará perto, mas não tocará, porque este coração está escondido com Cristo em Deus. Nós declaramos a vitória total sobre o que é visível e o que é oculto. Tá feito, tá selado, e a proteção do Todo-Poderoso é a nossa morada eterna. Amém e amém.